Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Olá para quem nos ouve, boas-vindas a mais uma das nossas explorações. Eu confesso que hoje o nosso mergulho vai ser naqueles materiais que dão muito o que falar. Com certeza, é um conteúdo bem denso. Muito denso. Nós vamos destrinchar um vídeo do canal Progressive Republic. Temos aqui trechos de uma entrevista, conduzida pelo apresentador Landon Mitchell com o historiador Dr. Richard Carrier. Exatamente. E para situar nossa audiência logo de cara, o tópico central desse vídeo é uma avaliação hipercrítica das políticas da administração Trump. Eles cobrem um espectro enorme, vai desde a economia, passando por essa era da desinformação, até chegar na política externa. E é fundamental estabelecer aqui que o canal e os participantes operam sobre uma perspectiva declaradamente de esquerda. Isso. As críticas deles são bem contundentes. E, qual é o nosso papel nesta análise profunda de hoje? O nosso papel é de neutralidade total. Perfeito. Nós vamos analisar, entender a arquitetura dos argumentos deles, a lógica por trás dos dados que a fonte apresenta. Não estamos aqui para tomar partido. Exato. Nem para endossar, nem para refutar. Nosso trabalho é agir como analistas neutros, mapeando como esses palestrantes leem o cenário político atual. E olha, a conversa vai muito longe. E vai mesmo. Para quem está nos ouvindo ter uma ideia, a gente vai falar desde como um tecladinho de $1 acabou custando mais de $1.000 aos cofres públicos. Essa história é surreal. Até teorias surpreendentes que usam táticas de guerra antigas para tentar explicar as verdadeiras intenções da China. É um material fascinante pela ambição, né? A narrativa tenta conectar o noticiário diário a tendências históricas de longo prazo. Então, dissecar essa teia é o nosso objetivo. Então vamos lá. Para começar, vamos focar no primeiro grande pilar do vídeo. A fonte chama isso de a era da pós-verdade. Esse é o ponto de partida deles. O vídeo abre com uma alegação forte, a de que uma parcela da sociedade parou de se importar com a verdade objetiva. A leitura que o Dr. Carrier faz é que as pessoas agora escolhem o que é fato, baseadas puramente na emoção. E no pertencimento a um grupo político, certo? Exato. Ignorando completamente checagem de fatos. Mas o detalhe aqui é que eles não tratam isso como um simples acidente das redes sociais. Aí que tá. Esse é um ponto crucial da tese do vídeo. A fonte argumenta que essa desconexão com a realidade é um projeto deliberado. Um projeto que vem sendo construído há décadas, segundo eles. O vídeo afirma que a confiança nos especialistas foi intencionalmente corroída. E para dar peso a isso, o palestrante traça um paralelo histórico. Ele aponta que essa tática começou com grandes indústrias no século XX, indústrias do tabaco e do petróleo. E a estratégia na época, segundo a análise do vídeo, era basicamente inundar o debate público. Inundar com o quê, exatamente? Com ruído. A ideia não era necessariamente provar que o cigarro fazia bem, mas criar tanta fumaça em torno da ciência que o público começasse a duvidar dos próprios médicos. Nossa. O material sugere que essa mesma tática de exaustão informativa é usada hoje como arma política. O que nos leva a um detalhe do vídeo que soa como ficção científica distópica. O apresentador alega que existem agências de relações públicas que vendem pacotes de desinformação. Pacotes mercantilizados. Sim,
como um produto de prateleira para destruir reputações ou espalhar notícias falsas. É uma afirmação pesada do material. A ideia de que qualquer grupo com recursos pode pagar por essas campanhas orquestradas, que se infiltram na mídia real. E o resultado dessa inundação, segundo a fonte, é um público exausto e cínico. E quando o público desiste de buscar a verdade, o vídeo sugere que essas pessoas ficam prontas para seguir líderes que apelam para as emoções certas. Criando um ambiente onde políticos podem se contradizer no mesmo dia sem sofrer penalidade nas urnas. Exatamente. E a fonte traz um estudo muito revelador para ilustrar essa fratura na confiança. Eles chamam de o paradoxo do especialista. Esse ponto me fez parar para pensar. A pesquisa citada no vídeo mostrava que, se a maioria dos economistas apoiam uma política, o apoio popular a essa política, na verdade, cai. Despenca. Mas como chegamos nisso, segundo a fonte? Por que o especialista virou um sinal de alerta? A leitura deles é que a figura do especialista passou a ser vista como parte de uma elite enganadora. Então a reação visceral do público passa a ser de desconfiança automática. Se o especialista recomenda, a população acha que tem uma armadilha. Exato. O vídeo usa esse paradoxo para explicar como políticas econômicas que supostamente desafiam a matemática ganham tanta atração. Isso serve de ponte perfeita para a nossa próxima parte, o labirinto econômico. O vídeo faz uma crítica feroz à política de tarifas. Muito feroz. A fonte argumenta que as tarifas foram vendidas sob 3 justificativas que são, nas palavras do Dr. Carrier, impossíveis de coexistir. Vamos destrinchar isso. A primeira justificativa era que as tarifas de importação substituiriam o imposto de renda. E o vídeo rebate isso com matemática. Imediatamente. O material aponta que no cenário mais irrealmente otimista, as tarifas cobririam no máximo 10% do orçamento do governo. Deixando um rombo gigantesco. Um rombo absurdo. Tá, e a segunda justificativa citada por eles? A promessa de que as tarifas seriam apenas um porrete temporário, uma ferramenta de curto prazo para forçar acordos comerciais rápidos com outros países. O que nos leva à terceira promessa. E é aqui que o vídeo aponta a contradição fatal. O chamado onshoring. Isso. A promessa de trazer a indústria de manufatura e os empregos de volta para o país. Como a fonte concilia isso com as tarifas serem temporárias? Eles não conciliam. A fonte expõe isso como um paradoxo. O argumento é que não se constrói toda uma infraestrutura industrial que exige bilhões baseada em uma tarifa temporária. Nenhum empresário construiria uma fábrica enorme se a proteção tarifária pudesse sumir amanhã com um novo acordo. Exato. E o Dr. Carrier usa uma metáfora bem sarcástica no vídeo. A do aço mágico. Eu achei essa imagem muito forte. Ele diz que taxar o aço importado não faz com que minas de aço surjam magicamente do chão do país. Como em um feitiço. Pois é. E isso introduz o que eles chamam de ignorância sobre a lei das vantagens comparativas. Que é um pilar da economia. Como o vídeo explica essa lei? De forma bem prática. Se outro país faz aço de forma muito mais barata, faz sentido econômico comprar deles. E aí focar os recursos internos em inovação e alta tecnologia. Isso. A fonte argumenta que aplicar tarifas apenas encarece os materiais básicos. E a ironia apontada por eles é que para construir as fábricas do tal onshoring, precisa-se de aço e cimento, que ficam artificialmente caros por causa das tarifas. Você asfixia a reindustrialização que prometeu. E o vídeo não fica só na teoria, né? Eles trazem o caso da soja. Um exemplo bem palpável. O texto relata como a guerra de tarifas supostamente devastou o mercado de exportação de soja americana para a China. Segundo o material, a China simplesmente cortou as compras. E o resultado apontado pela fonte foi um desastre duplo. Primeiro, o governo usou bilhões de fundos públicos para resgatar os agricultores que quase faliram. E o segundo desastre? A China mudou de fornecedor. O vídeo aponta que a Argentina absorveu essa demanda gigantesca. Ou seja, a linha de raciocínio da fonte tenta mostrar que a política prejudicou os próprios agricultores, gerou custos de resgate altíssimos e ainda entregou o mercado para um país concorrente. As cadeias globais não são um interruptor de luz. E essa ideia de o governo criar um problema e depois gastar bilhões para disfarçar as consequências levanta a próxima discussão deles. O verdadeiro desperdício governamental.
em oposição ao que a fonte chama de cortes performáticos. O vídeo critica duramente o chamado Departamento de Eficiência, o DOGE. A tese deles é que essas auditorias falham porque são focadas no espetáculo político. A fonte argumenta que focar em cortar verba da TV pública ou das artes é teatro. O dinheiro economizado com isso não paga nem os juros da dívida, segundo o material. E aí que o Dr. Carrier aponta onde o verdadeiro corte deveria acontecer: nos contratos do complexo militar industrial. Esse é o momento daquela anedota inesquecível. A história do teclado. O Dr. Carrier conta que quando servia na guarda costeira, um teclado numérico de sonar quebrou. Um teclado comum. Sim, idêntico a um vendido em lojas de esquina por $1. Mas a lógica militar é diferente. A fonte expõe que o contrato proibia que os marinheiros comprassem um substituto genérico barato. Eles eram forçados a encomendar a peça oficial do fornecedor corporativo. E o preço? $1.200 por um teclado de $1. O vídeo usa isso para mostrar a escala do problema de superfaturamento. O argumento da fonte é que o verdadeiro ralo de dinheiro está nos monopólios dessas grandes empresas de defesa. Revisar essas margens de lucro economizaria bilhões, sem precisar cortar da educação, segundo a visão deles. E tem o outro lado da moeda da austeridade. O vídeo fala sobre o efeito bumerangue de cortar o orçamento da Receita Federal. O IRS americano. Isso. A fonte afirma que a Receita não é um centro de custo, mas um centro de lucro. Porque cada dólar investido em auditores retorna múltiplos dólares em impostos devidos arrecadados, certo? Exato. Impostos de grandes corporações. Então a lógica deles é que cortar a Receita Federal para mostrar eficiência estatal, na verdade, sabota o caixa do governo a longo prazo. É a miopia contábil que eles tanto criticam. E o vídeo projeta essa mesma miopia no cenário global. O que nos leva à parte mais intrigante da análise de hoje. A geopolítica, o vácuo de poder e a ascensão da China. Essa parte parece um thriller. A fonte cita a regra do vácuo. O argumento é que quando o governo corta programas de ajuda externa, a USAID, em regiões como a África, a geopolítica abomina o vácuo. Quem entra nesse espaço voluntariamente deixado em aberto? A China. O vídeo detalha as ambições de Pequim, fazendo um paralelo com a busca por minerais de terras raras. Lembrando a guerra por procuração no Congo nos anos 60, como a fonte aponta. A China constrói pontes e portos na África e garante o monopólio desses recursos cruciais. Além do desejo chinês de ter frotas de porta-aviões para projetar poder em qualquer parte do globo. E sobre onde a China usaria esse poder, o vídeo traz a teoria mais provocativa da entrevista. Envolve Taiwan. Sim, todo mundo fala sobre a tensão em Taiwan e uma possível invasão anfíbia. Mas a fonte usa táticas de Sun Tzu para sugerir que isso é uma distração. Faça barulho no leste, ataque no oeste. A hipótese deles é que o barulho em Taiwan força os oponentes a gastarem fortunas na defesa do Pacífico. Enquanto o verdadeiro alvo por recursos estaria no norte, na Sibéria. Aproveitando o enfraquecimento contínuo da Rússia, segundo a teoria do vídeo. Expansão para onde há recursos e pouca densidade populacional. É um jogo geracional de longo prazo, de acordo com a fonte. E enquanto isso não acontece, a fonte lista movimentos de uma guerra econômica silenciosa que já está acontecendo. Movimentos para quebrar dependência do dólar. O vídeo cita a venda acelerada de títulos da dívida americana pela China. E a orquestração do BRICS para estabelecer o yuan ou algo parecido como moeda de reserva global. A tragédia, segundo a crítica ferrenha da fonte, é que as políticas americanas estão empurrando o resto do mundo para os braços desse sistema chinês alternativo. E aí nós chegamos ao veredito final do material. O final é bem direto. O apresentador e o historiador dão literalmente uma nota F para a administração. Eles descrevem a gestão como a pior e mais corrupta da história do país. São palavras muito duras para amarrar tudo, desde a desinformação até as tarifas e a geopolítica. E é nosso dever reforçar para nossa audiência que essas conclusões pertencem exclusivamente aos autores do vídeo. Com certeza.
O nosso objetivo hoje foi entender de forma neutra como eles conectam todos esses conceitos complexos nessa arquitetura crítica. E, como de costume, a gente gosta de deixar uma semente plantada para quem nos ouve. Um pensamento provocativo que vai além do que foi falado no vídeo. Se essa teoria da fonte sobre o declínio do dólar como moeda de reserva global realmente acontecer, se o yuan ascender, como isso muda a vida cotidiana? Hoje, quem tem o poder de imprimir a moeda global tem um privilégio imenso. Se esse poder mudar de mãos para o Oriente, as táticas de pós-verdade e as disputas políticas internas de um único país ainda vão importar no cenário global? Ou o centro de gravidade da verdade e da economia terá mudado para sempre, transformando essas brigas internas em mero ruído de fundo. Fica essa reflexão sobre se estamos discutindo a cor das paredes enquanto as fundações do prédio mudam de lugar. Uma reflexão excelente para levarmos adiante, é para gerar esse tipo de pensamento crítico que fazemos essas análises. Sem dúvida. Agradeço imensamente a todos os nossos ouvintes por acompanharem mais esse mergulho profundo no conhecimento. Continuem questionando, continuem buscando entender as engrenagens por trás dos discursos e até a nossa próxima exploração.